Bom dia, bem-vindos a mais uma aula de Mundo do Trabalho e a gente vai continuar vendo o nosso conteúdo principal, que é plano de negócios. Hoje a gente vai entrar na quinta parte do nosso plano, que é como montar um plano financeiro. Lembrem que no nosso vídeo de apresentação eu alertei que o plano financeiro ele é extenso, intrincado e complexo. E envolve muitos cálculos. Então, para a gente entender como se faz corretamente todos os cálculos para a gente fazer um planejamento financeiro que seja de fôlego para dar sustentação ao seu futuro negócio, aos futuros negócios de vocês, a gente vai dividir esse conteúdo em 3 aulas. Hoje a gente está na aula 1 de plano financeiro. Iremos falar sobre investimento total. Como que a gente calcula o investimento total de uma empresa? Aqui, a gente tem que determinar o total de recursos a ser investido para que a sua empresa comece a funcionar. E o investimento total, esse cálculo, é formado pelo cálculo do investimento fixo ou investimentos fixos, do capital de giro que você tem que ter e dos investimentos pré-operacionais. Vamos devagar e ver como que a gente calcula um a um. Vamos começar pela estimativa dos investimentos fixos. O investimento fixo corresponde a todos os bens que você deve comprar para que o seu negócio funcione de maneira apropriada. Por isso, você tem que relacionar nesse momento todos os equipamentos, móveis, máquinas, utensílios, ferramentas, veículos, se for o caso, que devem ser adquiridos. É preciso também determinar a quantidade necessária de cada item, o valor de cada um e o total que vai ser desembolsado por categoria. Por exemplo, se você vai adquirir 2 veículos, você tem que listar a quantidade 2, o valor unitário por veículo e depois fazer a somatória do valor que vai ser gasto para a aquisição destes 2 veículos. Agora, é interessante a gente perceber algumas dicas, tá? Em algumas situações. Evite, quando puder, imobilizações desnecessárias. Quando possível, alugue ao invés de comprar ou construir. Então, se por um acaso você tem a necessidade de um carro, vê quanto que sai, por exemplo, um leasing, um aluguel, ao invés de você comprar o veículo. Porque não basta apenas comprar o carro. Você tem que manter com combustível, qualquer que seja ele, e pagar a manutenção, fazer uma manutenção na sua frota, né, mesmo que seja de um veículo, mas fazer essa manutenção para que o seu bem não seja depreciado e aí você perca dinheiro. Considere também a possibilidade de terceirizar algumas atividades, porque isso reduzirá a necessidade de compra de máquinas e equipamentos. Eu sei que vocês devem estar se perguntando agora se esse tipo de informação realmente é útil para vocês que estão agora no ensino médio e estão aprendendo como fazer esse plano de negócios. Veja bem, eu acredito que toda informação é útil, mesmo que ela não seja usada no exato momento em que ela nos é passada, mas ela desperta alguma coisa na nossa cabeça. E por algumas mensagens que eu andei recebendo nessas últimas semanas, eu consegui perceber que tem alguns pais acompanhando aí as nossas aulas de mundo dos negócios, o que me deixa muito feliz, porque são pais que já estão no mercado há um bom tempo, que já são tarimbados no que fazem e que estão aproveitando esse momento não só para acompanhar os estudos de vocês, mas às vezes para reciclar alguma forma de conhecimento, para trocar ideias, para tirar dúvidas. E para mim é uma mostra do reconhecimento do trabalho que a gente está fazendo aqui. A gente, eu
e a escola com vocês. Eu estou aprendendo para passar para vocês e é ótimo fazer esse aprendizado. E é ótimo estar sendo acompanhada por todos vocês. A minha comunidade escolar, que são os meus alunos e os meus pais. Enfim, vamos voltar às dicas. Última desse momento é: pesquise e avalie as diversas opções de aquisição. Leilões, classificados, lojas de usados. E só que tome cuidado com o estado de conservação e a garantia daquilo que você irá comprar. Iremos falar agora sobre capital de giro. O capital de giro é o montante de recursos necessário para o funcionamento normal da sua empresa, compreendendo aí a compra de matérias-primas ou mercadorias, financiamento das vendas e o pagamento das despesas. E para determinar o capital de giro corretamente, a gente vai falar sobre os seus componentes. 1, a estimativa do estoque inicial e 2, o caixa mínimo. O estoque inicial é composto pelos materiais indispensáveis à fabricação dos seus produtos ou pelas mercadorias que serão revendidas. Então, para você fazer essa composição, é importante você fazer uma ampla pesquisa junto aos seus fornecedores. A ordem do dia é pechinchar. Negocie bons preços e boas condições de pagamento, porque assim você reduz despesas, oferecendo preços competitivos e aumentando as receitas e os lucros da sua empresa. Tenha um controle apurado dos seus estoques, saiba exatamente aquilo que você comprou, e quando saiu, tá? Porque assim você saberá qual é o momento certo de adquirir novos produtos. E para a formação do seu estoque, dê preferência aos itens de maior giro, ou seja, aqueles que têm maior saída e aceitação pela sua clientela. Estoque parado por muito tempo, na maior parte das vezes, representa prejuízo. O caixa mínimo é o capital de giro próprio necessário para movimentar o seu negócio. Representa o valor em dinheiro que a empresa precisa ter disponível para cobrir os custos, até que as contas a receber de clientes entrem no seu caixa. Em outras palavras, é uma reserva inicial de caixa para você começar a trabalhar. E para determinar o seu caixa mínimo, você precisa calcular as suas contas a receber, fazendo o cálculo do prazo médio de vendas, as suas contas a pagar, fazendo o cálculo médio das suas compras, o seu estoque, ou fazendo o cálculo da necessidade média de estoque que você precisa fazer, isso sim, tudo em dias, tá? Que esse cálculo vai ser feito. Calma que a gente já vai falar sobre isso. E calcular a necessidade líquida de capital de giro em dias, ou quanto de dinheiro em mãos é necessário você ter por dia do seu mês. Essas informações, elas podem ser pesquisadas junto a concorrentes e fornecedores e serão utilizadas na apuração do capital de giro, já que nas vendas, olha que maluco, nós financiamos os clientes através dos prazos de pagamento que a gente dá para eles. E nós somos financiados na nossa atividade pelos nossos fornecedores. Por qual meio? Pelo mesmo. Eles oferecem prazos de pagamento para nós, para que nós consigamos pagar as nossas dívidas com eles. É todo um sistema. Se alguma coisa falha, cai como se fosse um castelo de cartas. A gente vai falar aqui de como calcular todo o seu caixa mínimo. E vamos começar falando sobre o cálculo do prazo médio de vendas. O cálculo do prazo médio de vendas é a média
do prazo de financiamento a clientes, ou seja, do prazo concedido aos seus clientes para que estes efetuem o pagamento daquilo que compraram com você. Eu coloquei um exemplo à esquerda em uma tabelinha, né? Eu calculei o prazo médio de vendas, o que eu tenho à vista, o que eu tenho a prazo. A prazo eu posso distribuir esse tempo de várias maneiras, em 30, 60, 90 dias, ou dependendo da loja que se for abrir, de mais tempo. Aí depende do impacto que você tem para segurar essas finanças. E eu coloco a porcentagem, na segunda coluna eu coloquei a porcentagem, o quantitativo estimado de pessoas que eu estou prevendo que vai comprar em cada uma dessas modalidades, o número de dias, na terceira coluna, que eu estou oferecendo de prazo, e a média ponderada em dias para recebimento destes prazos. À esquerda, eu coloquei para vocês a política de vendas desta empresa a qual estamos vendo este exemplo. E na política de vendas, foi determinado que 20% das vendas serão à vista, 45% das vendas com 30 dias, 30% das vendas com 60 dias e 5% das vendas com 90 dias. De onde esses números foram tirados? Da pesquisa sobre o nosso consumidor. A gente já fez isso várias e várias e várias vezes. Então, nas primeiras partes do nosso plano de negócios, a gente aproveita para conhecer o nosso consumidor, o nosso cliente, e encaixar como que ele tem condição de pagar pelo nosso produto, o valor pelo nosso produto, o valor pela solução que nós oferecemos para ele. Essa média ponderada, ela é importante porque, se vocês verem, é a somatória da média ponderada de cada prazo médio de vendas que me dá o prazo médio total de vendas. Embaixo eu coloquei a dica de como fazer o cálculo dessa média ponderada. E aí eu tenho que fazer o cálculo da média ponderada de venda a venda. Né, de modalidade de venda a venda. Eu tenho que fazer a média ponderada da venda à vista, a média ponderada da venda a prazo, 1, a prazo 2, a prazo 3, para depois fazer a somatória. Porém, para a gente continuar seguindo o nosso exemplo e para vocês entenderem como fazer esse cálculo da média ponderada, eu vou mostrar para vocês como que vocês devem fazer, ok? Observem que eu vou fazer os cálculos utilizando os dados do exemplo que eu passei para vocês. E utilizando também essa fórmula aqui da dica importante que eu destrinchei, tá? Que eu estou circulando aqui com o mouse. Então, vamos lá. Vamos usar aqui a calculadora. Para calcular o prazo à vista, a gente sabe que o resultado vai ser zero. Por quê? Qualquer valor multiplicado por zero é igual a zero. Agora, a gente vai utilizar os dados do a prazo 1, que estão bem aqui, 45% vezes o número de dias, que é 30. Se eu colocar 30 multiplicado por 45%, é importante a gente colocar isso, e colocar igual, eu vou ter a média ponderada em dias de quanto tempo vai demorar para eu receber as vendas que eu fizer a prazo, dando 30 dias de prazo ao meu cliente. Agora, reserva este valor e vamos fazer o cálculo do restante das médias, que aí é o a prazo 2 e o a prazo 3. Então, eu vou zerar a minha calculadora e continuar com o meu cálculo. Vou para o a prazo 2. São 60 dias que eu vou fornecer ao meu cliente de prazo. E vou multiplicar este quantitativo de dias pelo quantitativo em percentual dos clientes que eu estou projetando que vão pedir esta modalidade de pagamento. Já coloquei em porcentagem? Olha aí
a minha média ponderada de dias que vai demorar para eu receber esse dinheiro. Vou continuar com a prazo 3. Pega esse valor, 18 dias, guarda, que já já a gente vai fazer essa somatória. E vou agora, então, para a terceira modalidade de prazo que eu tenho, que é prazo de pagamento para 90 dias. Vou multiplicar pela porcentagem de clientes que eu estou prevendo que vai utilizar essa modalidade, que é 5%. Quando eu faço essa multiplicação, aí eu tenho a minha média ponderada em dias de quanto tempo eu vou receber este pagamento. Lembra que eu pedi para vocês reservarem todos esses valores? Por quê? Agora é a partir da somatória deles que eu tenho o prazo médio total de pagamentos. Então, vamos lá. Somando 0, que foi o resultado do à vista, né? Quantos dias eu vou demorar para receber? Se é à vista, 0 dias. Mais 13,5 dias, que é a minha média ponderada das pessoas que vão pagar em 30 dias. Mais 18 dias, que é a média ponderada do prazo de recebimento das pessoas que vão pagar em 60 dias. Mais 4,5 dias, que é a média ponderada do prazo de recebimento das pessoas que vão pagar com 90 dias de prazo. Aí eu tenho, então, a somatória de que o meu prazo médio total para recebimento dessas vendas é 36 dias. Da mesma maneira como nós fizemos o cálculo do prazo médio de vendas, nós iremos fazer o cálculo do prazo médio de compras. E o que é isso? É a média do prazo de financiamento dado pelos seus fornecedores a você, para que você pague a eles aquilo que você comprou. Observa o exemplo que foi dado. Um erro na nossa tabela, não é prazo médio de vendas, é prazo médio de compras. Me desculpe aí por esse deslize. Mas continuando. Para essa empresa que a gente começou a utilizar como exemplo desde o início, desde o cálculo do prazo médio de vendas, 50% das compras dela tem que ser pagas à vista. E 50% das compras dela consegue 30 dias de prazo para pagamento. Lembra como a gente faz o cálculo da média ponderada para cada prazo médio de venda? A gente vai utilizar o mesmo cálculo para fazer o prazo médio de compras. Caso vocês ainda estejam com dúvidas de como fazer esse cálculo da média ponderada, volta o vídeo um pouquinho e procura as imagens da calculadora que eu coloquei na tela para fazer esse cálculo para vocês. Voltando aqui, como eu tenho 50% dos pagamentos dessa empresa sendo feitos à vista e 50% somente com 30 dias de prazo, se terá como prazo médio total ponderado do prazo de pagamento das dívidas dessa empresa 15 dias. Vamos caminhar um pouquinho mais e fazer o cálculo da necessidade média de estoques. O que é isso? É o prazo médio de permanência da matéria-prima ou das mercadorias nos estoques da sua empresa. E aí é preciso ter muita atenção, porque o estoque não se refere somente ao objeto físico que está lá na sua empresa, no seu depósito, no qual você pode tocar, ver e tudo mais. O estoque, ele começa a ser contado a partir do momento em que você pede o produto ao seu fornecedor. Você comprou, por exemplo, uma embalagem plástica para fazer o seu produto, para embalar o seu produto ao seu cliente.
no dia 8 de maio. Então, a partir do momento que você comprou essa embalagem plástica, ela já está colocada no seu estoque. Até o momento em que o produto vai ser vendido ao seu cliente. Então, a gente precisa ter isso em mente. Lembrem-se que um prazo maior de permanência das mercadorias no estoque vai gerar uma necessidade maior de capital de giro, ou seja, você vai precisar ter mais dinheiro disponível para conseguir segurar essa mercadoria parada no seu depósito. Nesse exemplo, e a gente está seguindo o mesmo exemplo da empresa, que a gente está trabalhando desde o cálculo da necessidade média de vendas, do prazo médio de vendas, para essa empresa que a gente está trabalhando como exemplo, foi-se calculado que a necessidade média de estoques é de 5 dias. Vamos seguir um pouquinho mais adiante e agora sim passar para o cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias. O que é isso? É a diferença entre os recursos da empresa que estão fora do seu caixa. Contas a receber de clientes que compraram a prazo, mais o estoque. Ah, mas o estoque é um valor. Sim, só que não é dinheiro vivo para vocês manipularem e conseguirem saldar suas dívidas ou reinvestir na empresa. Você tem que esperar esse estoque ser vendido antes dele ser transformado em dinheiro. E os recursos de terceiros no caixa da sua empresa. Quem são esses terceiros? Os seus fornecedores. Como que os fornecedores podem colocar recursos deles no meu caixa? Simples, te dando prazo para pagamento. Se o resultado dessa conta for positivo, e a gente está sempre calculando dias, tá? Vai indicar para você o número de dias em que o caixa vai ficar descoberto, ou seja, a quantidade de tempo no mês em que você não vai ter um centavo para cobrir suas contas. Se der negativo, vai apontar que os recursos financeiros originados pelas vendas dos seus produtos entram no seu caixa antes que você efetue os pagamentos. Observa aí o exemplo. Lembra que a gente já fez o cálculo do prazo médio de vendas. E aí, vocês viram que nós temos como prazo médio de vendas o recebimento são de 36 dias. Você tem uma necessidade média de estoque de 5 dias. Para eu chegar a esse subtotal, eu tenho que somar esse item 1 e 2, que é o contas a receber, mais o estoque. Então, eu tenho aí 41 dias, que são o quê? Recursos da sua empresa fora do seu caixa. Não é dinheiro vivo para você reinvestir, comprar estoque, pagar os seus débitos. Esquece, isso não é dinheiro vivo. Mas agora eu vou calcular o recurso dos terceiros no caixa da empresa. O que são os recursos de terceiros? De novo, é o prazo médio de compras que os seus fornecedores te dão para você saldar suas dívidas. E esse prazo médio, no exemplo da empresa que a gente está utilizando, foi 15 dias. Então, o meu subtotal vai ser 15 dias. A necessidade líquida do capital de giro em dias é a subtração do subtotal 2 no subtotal 1. Ou seja, pego aqui 41 dias menos 15 dias, me dá o total 26. O que são esses 26 dias nesse exemplo? No final das contas, é o total de tempo em que você vai ter que se virar, ou que o dono dessa empresa vai ter que se virar para ter capital de giro, para ter caixa suficiente para ter capital de giro. Ok. Para você que está se descabelando em casa, Rejane, você me apresentou esse tanto de tabela, esse tanto de dado, esse tanto de cálculo.
mas eu ainda não sei como calcular meu caixa mínimo. Me ajuda. Veja bem, aguarde, meu pequenino espectador, que eu vou passar mais informações para você. É nesse ponto que vocês vão começar a juntar todas as informações que eu passei nos minutos anteriores e nas imagens anteriores. É aqui que a gente vai começar a formar o nosso caixa mínimo. E o caixa mínimo é o quê? Nada mais, nada menos que a reserva em dinheiro necessária para que a sua empresa consiga financiar as suas operações iniciais. Porque neste momento você ainda não está com toda a sua capacidade de venda, dinheiro entrando, cliente pagando, enfim, você precisa ter essa reservinha inicial. E como que a gente vai obtê-la? Né? Saber a estimativa de quanto que a gente precisa ter nesse início. A gente vai multiplicar a necessidade líquida de capital de giro em dias pelo custo total diário da empresa. Observa aqui o exemplo, tá? A gente está trabalhando ainda com a mesma empresa fictícia que a gente começou a calcular todos os pontos, a média ponderada de compras, de vendas, qual é a necessidade do estoque. Então, são esses dados. Para essa empresa, eu tenho um custo fixo mensal aqui de R$ 4.400. Eu tenho um custo variável mensal de R$ 9.000. Rejane, eu não sei como chegar nesses valores. Calma, mantenha calma. Por enquanto, prenda-se a informação. Aí eu vou chegar no custo total da minha empresa, que é a somatória do item 1 aqui da tabela e do item 2, dando aí o total de R$ 13.400. E, finalmente, eu vou ter o meu custo total diário. O que é o custo total diário? É o meu item 3, esse aqui, o custo total da empresa, dividido por 30 dias, que é o tanto de dia que você tem no mês. Alguns 31, mas vamos colocar 30. E aí o custo total diário da minha empresa é esse, R$ 446,66. Lembra que a gente fez o cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias? Ou seja, por quanto tempo do mês você vai precisar ter uma reserva para fazer a empresa funcionar? A gente fez isso na tela em alguns momentos anteriores, em algumas imagens anteriores, e a gente chegou a este pequeno resultado de 26 dias. Então, como que a gente vai calcular esse caixa mínimo? Pegando o resultado do meu item 4, que é o custo total diário, e multiplicando pelo meu item 5, que a gente aprendeu a calcular nesses últimos pelo menos 10 minutos. E aí, no total desta conta, R$ 446,66 vezes 26 dias equivale a você ter em caixa para começar a sua empresa R$ 11.613,16. Mantenham a calma e não se desesperem, porque a gente ainda não falou como calcular custo fixo e custo variável mensal, tá? Nós teremos ainda mais 2 aulas de plano financeiro para a gente se divertir, pode ter certeza que eu vou passar todas essas informações para vocês. Agora, é importante vocês perceberem que o custo total corresponde à soma dos custos fixos e variáveis. E como eu já disse, não se desesperem, a gente vai ver isso nas próximas 2 aulas de plano financeiro. E você deve ter notado que quanto maior
a sua necessidade líquida de capital de giro em dias, maior será o seu caixa mínimo, aquele dinheiro que você precisa ter para o início das suas operações. Portanto, procure negociar bem os prazos com os clientes e fornecedores e não mantenha mercadorias e matérias-primas paradas por muito tempo em estoque. Investimentos pré-operacionais são os gastos realizados antes do início das atividades da sua empresa, isto é, antes que ela de fato abra as portas e você comece a vender, seja os seus produtos, seja os seus serviços. Alguns exemplos de investimentos pré-operacionais são despesas com reformas e taxas de registro da sua empresa. É importante que saibamos que a partir das estimativas dos valores para investimentos fixos, financeiros e pré-operacionais, que se tem a estimativa do investimento total necessário para abrir a sua empresa. Somando os valores encontrados é que é possível avaliar se o capital necessário para a criação do seu negócio vai ser feito a partir de seus próprios recursos, investimento seu como proprietário, através de dinheiro poupado e suado, vamos pensar sobre isso, ou de terceiros, com a constituição de uma sociedade, entrando aí investimento de um sócio, ou pedindo empréstimo para instituições financeiras. Então, é importante a gente pensar em alguns detalhes. Primeiro, em como e onde você irá buscar os recursos para iniciar ou ampliar o seu negócio. Você dispõe do capital necessário para isso? Ou você vai precisar recorrer a bancos, por exemplo? Se você escolher fazer uso de algum financiamento, procure saber quais são as linhas de crédito para pequenas empresas. Peça ao gerente do banco escolhido orientações sobre o que pode ser financiado, até quanto, quais são as taxas de juros, a carência e o prazo do pagamento, a documentação, quais são as garantias exigidas para esse empréstimo. E verifique se você está apto a atender essas condições e se a empresa irá gerar resultados que possibilitem a quitação desse financiamento. Caso contrário, busque alternativas, mesmo que, para isso, você tenha que adiar a inauguração do seu sonho ou iniciar um empreendimento menor que o planejado. Pense, às vezes é interessante a gente adiar e replanejar do que a gente ficar enforcado com dívida. Meus queridos, é isso. Por hoje, temos muita informação disponível, muitos detalhes que foram colocados para fazer este cálculo. Então, se debrucem no vídeo, se debrucem no material e vão tirando suas dúvidas, tá? Eu vou colocar aqui o nosso videozinho de como fazer as atividades, então não saiam ainda da nossa tela e lembrem-se, tá? Que dúvidas é natural no processo. A gente aprende, a gente cresce a partir do momento em que a gente começa a pesquisar e ir atrás para sanar as nossas dúvidas e dificuldades. Aqui eu vou indicar para vocês novamente como fazer as atividades propostas para este bloco de estudos. Então, vocês vão ver que a maneira como nós realizamos continua sendo através de trabalho escrito, na qual vocês vão digitar as informações em um editor de texto e anexar no campo apropriado nas nossas salas de aula do Google Classroom.
Vocês vão perceber que todas as informações que forem compiladas neste primeiro momento, elas serão tabeladas. Não tem como a gente fazer um plano financeiro fora de uma tabela, porque senão a gente não consegue ver os dados com clareza nem chegar a um resultado final satisfatório. As informações, elas têm que ser adequadas ao negócio que vocês estão propondo para si. Isso quer dizer que não é tudo que vocês irão preencher. Por quê? Aquilo que você não for utilizar na sua empresa não tem por que estar no seu plano de negócio. Por exemplo, se você for abrir uma empresa de doces que vai ter como público-alvo os moradores da sua rua, você não vai precisar de um veículo, certo? Então você vai deixar este campo em branco ou na hora que for fazer o seu trabalho no seu editor de textos ou da sua preferência, você não precisa acrescentar a letra C, veículos, no seu trabalho. De novo, eu vou mostrar para vocês que todas as informações que vocês forem colocar têm que estar tabelada. Porque se não estiver tabelada, se estiver em texto, vocês vão se perder nessas informações. E aqui o plano financeiro, ele é muito detalhado, ele tem que ser preciso e fácil de você acessar essas informações. Portanto, não se esqueçam de fazer as tabelas necessárias. Se você for fazer o trabalho à mão, não tem problema, mas faça uma tabela bem feita com a sua régua, para que você consiga visualizar a informação que você está pesquisando. Lembrem-se, a informação que está excessiva, ou seja, aquilo que é pedido e que você sabe que não vai ser utilizado na sua empresa, não precisa preencher. Apenas passe um traço ou, quando for fazer o seu editor, no seu editor de textos, não acrescente a informação. O plano de negócios ele tem que ser adequado à sua realidade, ok? Então, boa semana, bons estudos e que vocês tenham várias dúvidas neste trabalho, porque lembrem-se, são nas dúvidas que a gente aprende.